Bom dia, gente boa! E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo ótimo com você, tudo bem, cada dia melhor aqui nessa nossa jornada rica, maravilhosa. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Adriana Jarva, este é um programa de 63 dias no qual a gente está no 28º já. Beleza! Junte-se a nós, para você que está aqui esses 28 dias, tapinha aqui, abraça seus ombros, se abrace, se parabenize. Minha gente, e você que está começando agora, eu recomendo que você faça hoje com a gente para você sentir a vibe e depois você se programe e para você começar lá do primeiro dia, que é sempre aos domingos, e você vai ver que vai fazer muito mais sentido. E a gente sempre começa alinhando aqui as nossas energias, transmutando a energia que está em mim, no ambiente, no qual aqui a gente vai começar sempre pela saúde espiritual e a gente passa depois pelas outras 8 saúdes, né? São 9 no total, por isso que é 9,63. Então vamos lá. Se você está sentada na cadeira, sola dos pés no chão. Se você está sentada no chão, coluna ereta, ombros para trás e para baixo. Inspire e solta o ar. Ou pela boca ou pelo nariz. Inspire e solta. Mais uma vez. E aqui a gente vai chegar ao final desse programa, você vai ver que sua respiração vai estar consciente, toda vez que você precisar usá-la vai ser muito mais fácil, você vai se lembrar muito mais de trazer, porque todos nós sabemos respirar, é óbvio, mas a gente respira no automático, e aí essas respirações elas nos tiram do automático, do piloto automático. Vamos à nossa mensagem do dia de hoje, que hoje nós teremos a participação da Suelen, que está entrando daqui a pouco. E depois nós teremos também hoje a prática de saúde física com a querida Rose Ramos. Então vamos à nossa narração, ao nosso mood do dia de hoje. Lembrar do que você já superou, do que você já conquistou e da força invisível que te trouxe até aqui. A mensagem de hoje vem com um chamado: não alimente dúvidas. Alimente a fé. Mesmo que o pedido pareça distante, mesmo que os olhos não vejam, creia com o coração. Vamos à nossa oração. Mãos ou no coração ou em oração. Inspira e integra, ou repita comigo ou mentalmente. Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Integra. Vamos agora à nossa afirmação do dia, a afirmação espiritual do dia de hoje é: o poder faz maravilhas, você poderá conseguir coisas mais extraordinárias pelo poder da fé. Por isso, querendo pedir alguma graça, não alimente dúvidas em seu coração, por mais difícil que ela seja de ser alcançada. Lembre-se que o poder faz maravilhas. É isso, vamos elevar, né, a nossa vibração, os nossos pensamentos, orai e vigiai a si mesmo. E quando vierem aqueles pensamentos repetitivos, os loopings ou os negativos, se questiona e já sai fora, tenha o seu antídoto, eleve, alimente a sua fé. A gente tem 2 lobinhos, um do bem e um do mal, e todos nós, luz e sombra, e aí todos os dias a gente escolhe qual deles a gente vai alimentar. Então hoje é a fé. Vamos para a nossa saúde mental. Vamos lá, confio além da razão. E aí, confortavelmente, feche seus olhos, olhe para dentro. Inspire fundo e solte o ar bem devagar. Inspire e internamente repita: a dúvida sai, a fé entra. Inspire, a fé entra, exale, a dúvida sai.
bem devagar. Inspire, a fé entra, a dúvida sai. Inspire, a fé entra, sentindo mesmo a fé percorrer por todas as suas células, poros, pele, fluxo sanguíneo, todos os seus órgãos. E exale, deixando a dúvida ir embora, desapega. Nessa frequência, mais 2 respirações conscientes dessa. Maravilha, vai integrando, vai trazendo o seu queixo aqui no peito, vai fazendo essa reverência ao seu templo sagrado, seu corpo. Agradece por esse dia, por estar nutrindo a sua fé, agradeça a sua fé de hoje e integra. E nós estamos indo agora para a nossa... Nossa, não terminei, Adriana, calma, volta aqui. Integra, mantenha os seus olhos fechados, me perdoem. Mantenha os seus olhos fechados por mais um pouquinho. E absorve o que eu vou ler para você aqui agora. O poder faz maravilhas. Sinta, eu confio, Deus está comigo agora. Visualize uma luz dourada se espalhando dentro de você, como se fosse uma centelha de milagre prestes a se manifestar. Apenas fique aí em paz. A gente vai ficar aqui 1 minuto. Vamos lá. Sinta isso, o poder faz maravilhas. Então confia. Eu confio, repita mentalmente, eu confio. Deus está comigo agora. Sinta Deus com você, sinta Deus na sua presença. Visualize uma luz dourada se espalhando dentro de você, como se fosse uma centelha de milagre prestes a se manifestar. E só vamos ficar aqui agora sentindo essa luz dourada. Inspirando na fé e exalando, deixando ir embora a desconfiança, as inseguranças. Inspire na fé e deixe ir os excessos. Vai integrando, vai trazendo as mãos no coração, integrando. E agora sim, queixo no peito. Agradece. Sinta essa luz, integre ela dentro de você e sinta os milagres se manifestando. Vamos agora sim, vamos para a nossa saúde física. Bem-vinda, querida Rose Ramos. Vamos praticar yoga com você agora. Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos ao programa 963. Eu sou a Rose Ramos. A nossa intenção da aula de hoje é trazermos força, né, nos conectarmos com a força interior que existe em cada um de nós. Então vamos lá para a ponta do tapetinho. Você vai ficar na posição da montanha, Tadasana. Na ponta do seu tapete, bem flexionando levemente os joelhos, deixe os seus pés paralelos aqui, os seus pés apontam para frente, olhar para frente, feche os olhos um pouquinho, relaxe os seus ombros, relaxe a língua dentro da boca, relaxe sua garganta, sinta-se os pés bem firmes lá no chão, sente a planta dos pés se conectando com a terra, todo o seu pé, todos os seus pés conectados lá no solo. E se conecta agora com a sua respiração, vai percebendo a sua respiração, vai percebendo a sua coluna alinhada, seus pés bem firmes no chão e a sua cabeça, o topo da sua cabeça em direção ao céu. Vai se conectando com essa energia que vem da terra,
essa força que te nutre e que te sustenta. Toda a energia do nosso corpo, os alimentos, toda a base da nossa alimentação, o ar que respiramos vem da natureza, vem da terra. Então, respira essa força, se conectando com essa força da natureza, sentindo o ar que entra pelas suas narinas, nutrindo todas as células, nutrindo todos os seus órgãos, tecidos. E ao exalar, solte os excessos, solte as toxinas, e junto com o gás carbônico, deixe ir toda a dor, toda os excessos. Sente essa força interior que te conecta com a sua essência divina. Sinta a sua essência divina. Devagar, vem abrindo os olhos, muito bem. Nós vamos fazer 3 poses, né? Nós vamos fazer as poses dos guerreiros, que são os Virabhadrasas, né? Guerreiro 1, guerreiro 2. Então, você vai aqui, a partir do seu Tadasana, na sua montanha desse início, você vai trazer a sua perna esquerda lá atrás, vai dar um passo grande, e automaticamente você vai perceber que o seu joelho lá da frente já fica flexionado. Então, o joelho direito flexionado, a perna esquerda bem estendida, teu pé lá atrás, bem apoiado no chão, a 45 graus, mais ou menos, e você vai olhar para frente do seu tapetinho, girar o seu corpo, né, os isquios aqui do quadril, os ossinhos do quadril, girando aqui para frente. Você vai inspirar, levando os seus braços lá para o alto, umas de frente para a outra, e exalando, você vem trazendo aqui a energia no seu coração. Então, você inspira, leva os seus braços lá para o alto, lembra a perna de trás estendida, joelho da frente flexionado. Traz aqui energia no seu coração. Mais uma vez, inspira, pode olhar para o alto. Fica um pouquinho, sustenta. Fica com seus braços lá para cima e olhar para frente. Na próxima inspiração, você vai inspirar, as pernas não mudam. Você vai abrir os seus braços aqui na altura dos seus ombros, olhar para esse lado. E agora você vai levar o seu olhar lá para a sua mão direita, lá na frente, olhando para o seu dedo médio da frente. E aqui você está no seu guerreiro 2, na sua guerreira 2. Então você vai ficar aqui no seu Virabhadrasana 2, inspirando profundamente, sentindo e se conectando com essa energia, com a força das suas pernas, com a força dos seus pés, dos seus braços. Abre um sorriso, dá um sorriso para o seu guerreiro, para a sua guerreira. Se conecta com essa força que te trouxe até aqui, que te deu tudo para te ajudar, te sustentar, para você estar aqui nesse momento, participando desse programa. E inspirando, vem estendendo a sua perna agora, vira seus pés aqui para frente, vai trazendo seus calcanhares um pouco aqui para dentro, as pontas dos pés apoiam para fora agora. Percebe a extensão aqui, a abertura das suas pernas, o que é suficiente para você. Vem trazendo os seus braços aqui, você está na estrela de 5 pontas, vem trazendo os seus braços aqui, flexionados, as palmas das mãos para cima, abra as suas mãos, abra seus dedos aqui na pose da deusa. Então, você vai inspirar aqui e exalando, você vem com o seu cóccix lá para baixo, abrindo as suas pernas, não precisa ir muito, só um pouquinho. Inspira, sobe, e exala, desce, fica lá um pouquinho. Tenta abrir os joelhos para fora, né? Os joelhos não são para dentro. Inspira, inspira do alto e solta as mãos aqui na frente do seu peito, descansa os braços. E agora você vai girar o teu corpo, os seus pés aqui para o lado esquerdo. Flexiona o joelho da frente, a perna de trás bem estendida. Inspira, leva os braços para o alto. Aqui no Guerreiro 1, traz as mãos exalando aqui na frente do seu peito. Mais uma vez, inspira profundo. Ar bem devagar e solta o ar aqui exalando na frente do peito, agradecendo. Inspira, se conectando, se preparando aqui com o seu guerreiro.
Fica um pouquinho lá em cima. Inspira, retém, exala. Sente a força das suas pernas, sente a força dos seus pés ali enraizando no chão. E agora, devagar, inspirando, abre seus braços aqui na altura dos seus ombros, os pés bem firmes no chão, pé de trás apoiado no chão, pé da frente bem firme. O peito gira aqui para frente e o seu olhar vai lá para o dedo médio da sua mão esquerda. Inspira, retém, exala aqui na pose do guerreiro 2, da guerreira 2. Virabhadrasana 2. E abre um sorriso, para essa força, para essa energia, se conecta com essa energia da força. Inspirando, vem trazendo os seus joelhos estendidos, vira mais para frente novamente, traz as suas mãos aqui na frente do peito para descansar. Vem flexionando devagar os joelhos para fora, para dentro, para nós irmos agora para o chão. Então, você pode colocar as mãos aqui no chão, vir de joelhos primeiro, né? Apoiar os seus joelhos no chão. Você vai trazer os seus antebraços aqui bem apoiados no chão e vai escorregando o seu corpo, vai escorregando as suas pernas lá atrás para você ficar aqui com o seu abdômen para baixo, aqui na pose da esfinge, que é cotovelo abaixo do seu ombro, as mãos bem apoiadas no chão. Gira seus ombros para trás e para baixo, é um pequeno movimento, tá? Inspira e os ombros vão para trás e para baixo. As suas pernas estão abertas ali um pouco na largura dos seus, mais um pouquinho que a largura dos seus quadris, e provavelmente você vai sentir a sua pubis tocando ali no chão. Inspira, olha para frente, aqui na esfinge, na pose da esfinge, postura da esfinge. Inspira, retém e exala. E agora você vai trazendo o seu corpo, o seu peito para o chão. Vem trazendo os seus braços aqui para trás, as palmas das mãos voltadas para baixo, e você vai apoiar o seu queixo aqui no tapete. Faça uma inspiração profunda aqui. Solta todo o ar. Solta no som de alívio. E você vai inspirar e elevar a parte da frente, o seu tronco e as mãos lá para trás. Inspira, respira. Inspira, sobe o peito, desce e a gente vai subir, fazer isso mais uma vez. E agora a gente vai subir não só os braços e o peito aqui para frente, como a gente vai subir também as pernas, tá? Conexão com a força. Então você vai inspirar, subir tudo. Inspira, sobe. Sobe o peito, sobe as pernas, aqui na pose do super-homem, Shalabhasana. Inspira e exala profundamente. Mais um pouquinho, nada para frente, para sempre. Solta o ar, amolece o corpo, solta tudo no seu tapetinho. E agora balança de um lado para o outro seus quadris. Balança de um lado para o outro. Vem parando o movimento. Vai se deitando de lado, primeiro apoiando os seus braços. Virando o seu corpo para cima. Primeiro você vem se apoiando. Vira aqui o seu corpo para cima. Para você entrar na posição da meia ponte. Então, aqui você vai estar com a sua coluna, com as suas costas e a sua lombar bem apoiada no chão, sua cabeça também bem apoiada no chão. As palmas das mãos aqui para baixo, seus dedos das mãos quase tocam aqui nos seus calcanhares. E as pernas são abertas mais ou menos na altura do seu quadril ou dos seus isquios. Tem um alinhamento aqui. Então, você vai subir na meia ponte. Então, e a gente vai inspirar, e quando a gente vai inspirar, soltar o ar, e na próxima inspiração a gente sobe o quadril. Então, vamos lá, desenrolando devagar a coluna. Inspira aqui, solta todo o ar. E agora, inspirando, você vai subir o seu quadril. E fica lá em cima, força nas pernas. Segura aqui. Se você quiser, pode entrelaçar as mãos aqui embaixo dos seus braços, aqui embaixo do seu corpo, para te dar um pouco de apoio. Sustenta aí na força das suas pernas. Não tem peso nos ombros. Se quiser, pode levar até os ombros um pouquinho para trás. Inspira, retém, exala.
Devagar, vem voltando, apoiando as costas, todas as vértebras, até chegar no quadril. Muito bem, vamos fazer mais uma vez essa pose, essa postura. Então, você vai inspirar subindo o quadril, sobe, sobe, sobe. Percebe que tem uma linha reta do seu peito até o seu joelho. Sobe o quadril. Inspira. Tenta subir um pouquinho mais. Quadril. E exalando, solta todo o ar, esvazia. Muito bem. Vem abraçando aqui seus joelhos, faz um abraço gostoso de um lado para o outro. Balança, faz um pequeno balancinho aí, se você tiver vontade. Bem apoiando os seus pés aqui no tapetinho, mais ou menos na largura dos seus quadris. Abra seus braços aqui em cruz ao lado do seu corpo, palmas das mãos de preferência voltadas para baixo. Faça uma inspiração profunda aqui, solta o ar devagar. Na próxima vez você vai inspirar e exalando, deixa os seus joelhos caírem aqui para o lado direito e leve o seu olhar lá para a sua mão esquerda. E permita-se soltar, relaxar, abandonar aí seu corpo no chão, sentindo esse amolecimento. Se tiver algum esforço e você precisar voltar um pouquinho e voltar a fazer esse relaxamento, volta um pouquinho, um passinho atrás, e aí volta relaxando, soltando, aliviando as tensões. Percebe um conforto, achando um conforto no seu desconforto. Fica mais um pouquinho aqui, respirando, gostoso, profundamente. E agora você vai inspirar, levando os seus joelhos lá para o alto, aqui para o centro, para cima. E exalando, você vai soltar os seus joelhos para o lado esquerdo e vai olhar aqui para a sua mão do lado direito. Então, fecha os olhos um pouquinho, relaxa, inspira, retém, exala. Sente o seu corpo amolecendo, relaxando, se soltando. Inspira, retém, exala e solta o ar amplamente, se possível no dobro da sua inspiração. Inspira um tempo, exala em 2 tempos. Esvaziando bem, esvaziando tudo aquilo que você quer deixar aí. Inspira, retornando aqui ao centro. Devagar, vai apoiando as suas mãos aqui para você ficar de lado. Apoia a sua mão aqui para você subir. Suba com os olhos abertos. Para voltar aqui, você ficar aqui na posição fácil, sentada, os isquios bem firmes no chão, uma perna na frente da outra. Traga as suas mãos aqui na frente do seu peito. Agradeça a você mesma, você mesmo por essa prática de hoje, pelo seu autocuidado, pela sua autogentileza, pela sua conexão com a sua força interior, que essa força ilumine o teu coração e a sua jornada. Namastê. E aí, como é que foi a sua prática com a Rose? Maravilhosa! Vamos para a nossa quarta saúde de hoje, saúde financeira, dica do dia. Mesmo na área financeira, o poder faz maravilhas. Hoje, pratique essa afirmação com presença. Escreve aí, a abundância me acompanha. A abundância me acompanha. A provisão divina chega até mim de forma justa e perfeita. A abundância me acompanha. A provisão divina chega até a mim de forma justa e perfeita. Agora leia o que você escreveu em voz alta. E fale com fé e abra-se para os sinais de prosperidades ao seu redor. Você vai escrever: a abundância me acompanha, a provisão divina chega até a mim de forma justa e perfeita. E aí você vai repetir essa frase hoje e vai se abrir para ela e para os sinais de prosperidade ao seu redor. Vamos para a nossa saúde social de hoje, desafio do bem de hoje. Hoje você vai colocar aqui, ó,
pesquisa várias ideias hoje, tá? E você vai escolher qual que vai ressoar no seu coração. Uma, criar uma comunidade aqui junto comigo do estado que você está falando e onde que você percebeu, que você pesquisou que tem instituição, porque aí quem estiver perto dessa instituição pode contribuir com alimento, com roupas, com objetos de decoração, com seu tempo, lendo livros, indo visitar, adotando, né, no coração essas pessoas, nas orações. Então você vai escrever aqui hoje o que você vai fazer, você vai escolher se você viu lá o lixinho na rua, se você sorriu, se você saiu abençoando internamente todo mundo. Hoje a sua saúde social, ela é livre e criativa para você escolher aquilo que ressoa aí no seu coração. Ajude aqui com as ideias, vamos lá, vamos compartilhar na nossa comunidade aqui, na nossa terapia coletiva. Sexta, saúde nos relacionamentos. Dica de hoje é: reforce a fé não só em Deus, mas também nas pessoas que você ama. Em vez de tentar controlar, confie. Essa relação está sendo guiada por algo maior. Eu entrego, eu confio. Então você vai hoje reforçar essa fé não só em Deus, mas nas pessoas que você ama à sua volta. Então você vai escolher aí hoje alguma pessoa que é importante, que dá o suporte pra gente. Todos nós precisamos de pessoas e nutrir as relações, os relacionamentos, né? Então, por exemplo, eu aqui em casa com meu marido, com meu enteado, com meu filho, tá mesmo fisicamente longe, a gente tá sempre perto um do outro, e sustentar, seja numa oração, seja num contato, alguma atitude que você faça hoje, né? Olha só a nossa Suelen querida chegando, depois eu retomo com vocês aqui a sétima e a oitava saúde. Então vamos agora para a nossa querida Suelen. Bom dia, Suelen, seja muito bem-vinda! Bom dia, é um prazer novamente estar aqui com vocês, tá? E hoje Vamos lá, direto ao assunto. O que que você hoje eu nem olhei aqui o que que você tinha hoje pra gente. Surpresa! surprise. Hoje eu vou falar sobre as queixas mais frequentes dos meus pacientes. Como vocês sabem, eu atendo a maior parte dos meus pacientes são imigrantes. Eu vou falar um pouquinho sobre as queixas de ser um imigrante, mas também vou englobar as queixas que alguns pacientes trazem para a terapia, tá bom? E vamos ver se alguém se identifica aí, se tá tudo bem ou precisa fazer uma autoanálise aí, se precisa de terapia, de ajuda extra, né? Sim, todos nós, né, precisamos de terapia e muitas vezes quando a gente faz aquela, não sei se quem teve a oportunidade de fazer terapia em grupo, e aí um começa a falar, o outro começa a falar, e é interessante como a gente se identifica, como a gente é muito parecido nas dores, nas emoções. Então é importante ouvir agora a escuta ativa e abrir o coração e a mente para a gente daí ter os insights, para ver como que a gente, né? E se for o caso, sim, buscar ajuda terapêutica, que é maravilhoso. Eu recomendo, eu faço, né? Sou suspeita. Exatamente. E saber que a gente não está sozinha é o primeiro passo para se sentir mais leve, né? Que muitas vezes a gente tenta dar conta de tudo e isso fica tão difícil, tão pesado, né? Então, quando a gente pode contar com a ajuda de alguém, uma escuta qualificada, a gente já fala, ufa, eu tenho ajuda, vai tirando o fardo das nossas costas, né? Então, primeiramente, eu vou trazendo os tópicos, tá? E vou conversando, batendo um papo, assim. As pessoas sentem muita solidão emocional. Então, acho que quem sai do país, mesmo estando cercado de gente, muitas pessoas se sentem sozinha ou com falta de rede de apoio, falta de escuta verdadeira. Isso acontece muito para quem sai do país, né? Mas também muitas vezes no nosso próprio ambiente, né? Quem nunca passou por isso de estar ali no convívio social, mas assim se sentindo vazia, se sentindo sozinha, meio deslocado, né? Então, essa solidão emocional é muito comum. A pessoa falar assim, ah, ninguém me escuta, é,
ou as pessoas não me dão atenção, ou se eu falar com essa pessoa, ela não entenderia e acaba se fechando e deixando aqui dentro, né? Acontece muito. Outra queixa que trazem bastante para mim é a sensação de deslocamento ou falta de pertencimento. E isso acontece muito para quem migra, né? Porque você não se sente nem se encaixa fora do seu país, né? E também quando você volta a visitar, muitas vezes você não se encaixa mais no Brasil, né? Vamos falar de Brasil, porque somos brasileiros, vamos falar. Mas quando a gente volta a visitar o Brasil, também não se encaixa muito. Então você se sente assim, e agora? Eu não sou nem lá nem cá. Eu não pertenço ao lugar que eu migrei, porque, né, se sente um eterno imigrante. E também, quando volta para o Brasil, a sensação é diferente, porque você mudou muito. Sua visão mudou, você se transformou em outra pessoa. Então, quando você volta para o seu país, fala assim: opa, tem alguma coisa estranha, eu não me encaixo mais. Então, dá aquela sensação de deslocamento. Outra coisa que me trazem muito é a questão do cansaço físico e mental extremo. A maioria das pessoas aqui fora trabalham muito, não que no Brasil também não, né? Também trabalham muito. Então, essa coisa de trabalhar muito, e muitas vezes empregos que por muitas horas, né? Então, assim, trabalham muito incansavelmente e pouco descansam. Então, vem aquela sensação de cansaço e gera um esgotamento físico e mental. E muitas vezes isso gera insônia, dores no corpo, crises de ansiedade, né? Porque quando você não descansa, e, e eu vejo muito que a gente quer, sim, muitas vezes por sobrevivência, mas a gente também se cobra demais. Eu vejo que a gente se cobra muito e quer dar conta de tudo, e a gente tem que ter essa questão do vamos parar um pouquinho, meu corpo está exausto. Meu corpo está cansado. Então, quando você tiver sensações no seu corpo de insônia, dores, algumas crises mesmo porque o corpo ele sempre vai dar sinais, né? Quando a gente ignora totalmente esses sinais, muitas vezes a gente adoece. Então, muitas vezes a gente só para quando adoece. Mas por que não parar e analisar o nosso corpo, conversar, sentir? A Adri fala muito disso, né? Sentir as sensações do nosso corpo e ver, eu preciso parar, eu preciso desacelerar. E às vezes a gente pensa, eu pensava assim, mas eu não posso parar, eu tenho que dar conta disso, 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 aquilo. E eu lembro que a minha terapeuta falava para mim, Sueli, você precisa desacelerar, você está sobrecarregada. Eu falei, mas como? Eu tenho que, né, estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que dar conta de tudo. Aí, o que acontece? Burnout, né? Tipo assim, você fica, você não se aguenta. Dá um tilt em você e você fala, eu vou ter que parar. O corpo, né? Ele te obriga a parar. Aí você fala, tá bom, vou parar. Aí você vai abrindo, daí você vê que você descansar, abrir mão de algumas coisas, você não vai morrer, que faz parte do processo, faz parte você se olhar, né? Então, às vezes você acha que é improdutivo, desacelerar, mas não, às vezes você se torna uma pessoa muito mais produtiva se você descansar, se você se olhar, se acolher. Isso está funcionando muito comigo, então estou falando por experiência própria. Outra queixa bastante comum é de ter saído do Brasil, não vou falar mais para os imigrantes agora, a culpa de não estar perto da família, a saudade da família, culpa de não dar conta de tudo muitas vezes. Então a gente tem essa sensação terrível, né, de se sentir culpado de, nossa, não estou perto da minha família, não estou participando das datas comemorativas, eu escolhi estar longe. Será que é a escolha certa? A gente vive nessa dúvida constante. Será que eu estou no caminho certo? Será que era isso mesmo para se fazer? Mas eu vejo também que muitos pais também têm essa mesma culpa, né? Por trabalhar muito. Muitas mães têm essa culpa de, trabalho fora, quando eu deixo meu filho muitas vezes na creche, na escola ou num daycare. Daycare é creche, né, no Brasil. Então, assim, muitas vezes
você fica o dia inteiro trabalhando e não consegue estar perto do seu filho. E eu vejo muitas mães se sentirem muito culpadas de não estar vendo o crescimento, educando, estando perto do filho. E muitas vezes chega à noite, o filho já está cansado, só coloca para dormir. Muitas mães não conseguem nem colocar os filhos para dormir e sente uma culpa gigantesca. E realmente é uma carga muito pesada para as mamães aí de plantões. Os pais também, mas a carga fica um pouco mais para a mãe, eu acredito, essa culpa de não estar presente na vida dos filhos. Aqui também temos a dificuldade do idioma, né? Muitas pessoas acham que pisar aqui, pisar fora, vai estar falando a língua nativa do país e a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, né? A gente tem que lutar muito para se sentir pertencente e aprender a língua do país. Então, às vezes, se sente muito incapaz, muito insegura e muito frustrada. Acho que a palavra principal é a frustração. E quando a gente sai do nosso país, a gente tem uma ideia de, não, vai dar tudo certo, né? Vamos ir, vamos encarar. Mas quando a gente chega aqui, a história muda, a história é diferente, né? Então, a gente se sente muito frustrado e muitas vezes a gente se julga muito, a gente se cobra muito. Outra queixa muito comum em pacientes, assim, no modo geral, não só de imigrantes, é a questão da ansiedade, né? Com a tecnologia hoje em dia, com tudo muito rápido, né? Tudo tem que ser rápido. Ontem eu até coloquei uma frase no meu Instagram que eu falei, se essa frase me define, que não é chegar primeiro, e sim chegar inteiro. Então, eu acho que isso faz muito sentido. Então, a gente tem que realmente se acolher e se sentir pertencente. Ou muitas vezes, se a gente não se sente pertencente ao ambiente que a gente está, a gente tem que se sentir pertencente aqui dentro. Tá inteiro aqui dentro. Porque melhor do que chegar é chegar inteiro, é se descobrir, é amar o processo. Amar o processo. E muitas vezes a gente esquece o processo pensando somente no ponto final, né? Onde a gente quer chegar. Então a gente muitas vezes chega despedaçado lá na frente. E não é esse o propósito, a gente se perde no caminho. Então, assim, a dica que eu deixo para vocês é que se acolham, cheguem inteiro, independente de onde vocês querem chegar, qual o processo que vocês estão vivendo, viva esse processo, veja as coisas boas, seja leve, não deixe as coisas pesadas, não tenha pressa. A gente está no mundo tecnológico tão depressa, tem que chegar rápido, tem que ser rápido. Ai, tal fulano já conseguiu e eu ainda não. Todo mundo consegue, eu ainda não. Então, não é sobre isso. É sobre se compreender, estar bem com você, se sentir leve e inteiro. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Que apesar de todas essas dificuldades que temos mesmo, essas queixas, esses vazios, independente de onde a gente viva, que a gente possa amar o processo que a gente está vivendo. Maravilhosa a sua dica de hoje, Su. Foram várias aqui. Então, a importância de se acolher, de aprender a se acolher e aí sim investir, porque a terapia é um investimento e é para os corajosos, não é para maluco, não. Então, vai ficar aqui embaixo o contato da Suelen. Para quem quer fazer a terapia online, quem está em São Paulo, nós temos a Jéssica aqui também. E para quem não pode, não tem recursos, hoje a gente tem aqui no próprio YouTube muitos terapeutas. Eu gosto muito do Rossandro Klijin, que traz sempre como que a gente trabalhar o perdão, a culpa, que todos esses, quando a gente traz esses fardos pesados, a gente adoece. É o escutar o corpo, que é o que você está sentindo. Porque quando você vai para a mente, você fica pensando, você ignora os sinais do corpo. Então, quando a gente fala escutar o corpo, é simplesmente parar, respirar e observar as sensações. O que eu estou sentindo nesse momento? E aí você organizar isso e ter um profissional que te guie nisso faz toda a diferença. Exatamente. Então, minha querida, você vai ficar com a gente hoje. Eu sei que você tem que trabalhar, eu não sei como é que tá o time hoje. Eu vou ter que sair, infelizmente hoje não vou poder, meu tempo está bem corrido, mas foi um prazer estar com vocês hoje e na próxima aula, né, a próxima vez que eu vir participar, não sei se vai ser a próxima, mas eu vou estar de novo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, que lidar, né, saber lidar com a gente,
tudo se torna mais leve e ganhar consciência, a gente se tratando mais gentil, tudo fica melhor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vai ser um prazer. Sempre é um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Um Obrigada. beijo, minha querida. Gratidão por esse momento. Gratidão também, que você tenha um dia maravilhoso. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Outro, tchau, tchau. Bom, vocês viram aí, né? Ficamos com as reflexões. Vamos voltar aqui à nossa saúde 7, depois que a Meg vai estar entrando para finalizar aí também a saúde intelectual. Saúde 7, que é a do autoconhecimento. Só recapitulando, a gente hoje falou da saúde relacional para a gente escolher alguém e hoje nutrir essa relação por essa pessoa que a gente ama, fazendo a diferença na vida dela. Vamos lá, saúde 7, autoconhecimento. Quais áreas da minha vida ainda estão sendo guiadas pela dúvida? Reflita em que aspecto você poderia aplicar mais fé e menos controle. Lembre-se, o poder não está só no fazer, mas no crer com consistência. Escreve aí, quais áreas da minha vida ainda estão sendo guiadas pela dúvida? E aí você vai trazer aí o seu antídoto, né? Do poder de fazer, que não está só no fazer, mas no crer com consistência, todos os dias. Oitava, saúde emocional. Escreva aí agora também. Em que momento eu fui movida ou movido pela dúvida? Primeira pergunta. Em que momento eu fui movida pela dúvida? O que aconteceria se naquela situação eu tivesse apenas confiado? Segunda pergunta. O que aconteceria naquela situação se eu tivesse apenas confiado? E aí, para finalizar, complete. Hoje eu escolho crer que, 3 pontinhos. Hoje eu escolho crer que. E é isso, minha gente. A gente agora está aqui recebendo a nossa querida Mag de Strasbourg com a nossa saúde intelectual. Bom dia, Mag. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui com a nossa leitura do É Proibido Reclamar, vamos ver o que vamos aprender hoje. Experiências extraordinárias. Ser otimista não é dizer que está tudo bem, mas que tudo pode ser administrado bem. Ao escolher o horizonte para onde você quer andar, não há necessidade de percorrer todo o caminho para encontrar a felicidade. Ela é encontrada ao longo do caminho. Nunca perca o desejo de aprender. Todo dia a vida nos ensina alguma coisa. Até os infortúnios podem se tornar fontes de crescimento. Consciência de seus próprios meios e de seus limites, força de vontade, determinação, curiosidade e um sorriso interior que não pode ser apagado, são essas as armas para enfrentar os desafios da vida. Aceitar as próprias dificuldades significa redimensioná-las, impedir que nos agridam, que nos invadam, que nos imobilizem. Existem pessoas com uma força interior extraordinária, que não se dobram diante dos obstáculos. Pessoas que, apesar de todas as dificuldades, encontraram forças para se levantar e continuar. Deram o melhor de si para se tornar o que são e nunca desistiram. Essa força deve-se a uma motivação particular, tão intensa que não permite que nada seja capaz de interromper o seu caminho. Há alguns exemplos que eu gostaria de mencionar, todos conhecidos e emocionantes, de pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiram, graças a uma força e um otimismo indomáveis, transformar um acidente numa oportunidade de fazer novas experiências e, sobretudo, de descobrir novas riquezas interiores. As coisas que nos acontecem são obstáculos que nos permitem entender e descobrir partes de nós que, de outra forma, nunca teríamos descoberto. Se não permanecermos apegados ao problema, poderemos tirar lições e fazer progresso. Alex Zanardi, famoso campeão de automobilismo que perdeu as pernas em um acidente durante uma corrida, disse: "Quando acordei sem minhas pernas, olhei para a metade que restou, não para aquela que perdi."
Após a reabilitação, Zanardi participou nos Jogos Paralímpicos de Londres e ganhou 2 medalhas de ouro. Além disso, ao longo dos anos, esteve engajado em trabalhos sociais e foi um exemplo para todos. Tudo o que acontece conosco não tem nenhum significado a não ser o que atribuímos a ele. Sue Austin, uma artista com deficiência física, transformou sua cadeira de rodas num veículo submarino de modo que pudesse mergulhar. Ela não queria que nada a impedisse de desfrutar do mar como desejava. Todo mundo a desaconselhava a colocar a sua ideia em prática. Sue não desistiu. Com desejo, decisão, disciplina e determinação, os 4 Ds, conseguiu o seu intento. Andar debaixo d'água com sua cadeira de rodas munida de motor, pedais e barbatanas personalizadas. As imagens dessa jovem mulher de longos cabelos escuros flutuando entre os corais, sentada em uma cadeira de rodas, comoveram o mundo. Muitas vezes, os limites estão nos olhos de quem nos contempla, disse a minha amiga extraordinária Simona Atzori, a bailarina sem braços, que conseguiu expressar a paixão pela dança e pela pintura com suas mãos de baixo, como ela costuma chamar os próprios pés. Simone disse: é nossa responsabilidade assumir a forma que desejamos ter. Não importa se você tem braços ou não, se é alto ou tem pouco mais de 1 metro, se é branco, negro ou amarelo, se enxerga ou é cego, se está preso à terra ou contempla o mundo das alturas mais inexploradas do céu. A diversidade está em toda parte e é a única coisa que nos une a todos. Somos todos diferentes, graças a Deus, senão viveríamos num mundo de formigas. Simona é outro exemplo claro de como é possível transformar um limite em recurso e brilhar para si e para os outros. São exemplos luminosos que eu queria trazer para abrir os olhos daqueles que se lamentam e se resignam pensando que têm o pior destino do mundo. Decidi ser feliz agora com o que eu tenho. Mobilizo-me para otimizar minha vida e fazer de cada acontecimento mais uma razão para valorizar quem eu sou e quem eu quero me tornar. Não posso mudar a direção do vento, mas posso mudar a posição das velas para continuar a navegar. Bom, exemplos assim me emocionam bastante, né? Porque eu li uma vez num livro que ela disse que a gente não é grato pelo que nós temos em consideração aos outros, seja, né? Porque às vezes a gente tem coisas assim que a gente não se dá conta de quantas pessoas dariam tudo para ter, coisas simples que nós tomamos por granted, eu esqueci a palavra em português, né? O simples fato de levantar da cama com os nossos próprios pés, da gente respirar sem a ajuda de um aparelho, de a gente abrir os olhos e contemplar, já deveria ser motivo bastante para a gente ser grato pelas coisas que temos, né? O resto, como diz ele aqui, é só ajustar as velas ao vento. Era isso por hoje, Adri. Obrigada, Meg. Hoje a gente teve a Suelen que entrou e participou e trouxe a gente valorizar o processo, que às vezes a gente esquece. Então eu vou fechar aqui, porque já foi dito tudo, que a felicidade, ela não é um destino final, ela é a jornada. Então a gente aprender a valorizar cada etapa do processo e reconhecer as coisas que muitas vezes a gente não dá valor. Desde o simples ato, quando você abre os olhos e ou você enxergar, né, com a sua visão, ou mesmo com o olhar do coração, a gente absorver o melhor do que aquilo pode trazer. Esses depoimentos também me inspiram, porque você vê a pessoa olhar ali, tô sem as pernas, e olhar o que ela tem, não o que ela perdeu, né? Perdeu as pernas, mas ela olhou para aquilo que ela ainda tinha e daquilo transformar. Então, que essas histórias nos nutram para a gente continuar na nossa jornada aqui. Eu quero agradecer a todos, comentem aqui qual que mais tocou para você hoje. Gratidão, gratidão, Meg. Nos vemos amanhã. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em você. Até amanhã.